Durante o arco de One Piece em Egghead, a gente foi apresentado a alguns dos vilões mais aguardados de toda a história. Os Goroseis ou os 5 Anciões, como você preferir. E nessa apresentação, esse grupo finalmente revelou os poderes com as formas yokai absurdas deles, que fazem agora eles serem ameaças gigantescas, de tamanho e também de poder. Só que existe 8 Akuma no Mi que rivalizam com as formas yokai dos Goroseis, que eu vou te mostrar hoje aqui. E aí, rapaziada, beleza? A gente sabe que para vencer a forma yokai de um Gorosei, tem que ter no mínimo um haki muito poderoso ou uma Akuma no Mi que faça efeito contra essa forma. Por isso que eu ranqueei 8 Akuma no Mi, da mais fraca a mais forte, que pode rivalizar contra a forma yokai. Então vamos lá. Em oitavo, Mago no Mi, usuário Akainu. O Akainu é um dos personagens mais perigosos da Grand Line. E depois da guerra de Marineford, isso se confirmou quando ele se torna a maior autoridade da marinha, por causa daquela promoção ao posto de almirante de frota. E de forma natural, a força dele se reflete na posição que ele ocupa, já que o Akainu tem a Akuma no Mi tipo Logia, que permite ele criar, controlar e se transformar em magma. Até o próprio Oda falou que ele tem o maior poder de ataque de One Piece. Então, dentre tudo isso, ele também foi a única pessoa afiliada ao governo mundial que respondeu aos anciões de forma a confrontar eles, mostrando que tanto a personalidade quanto o poder dele é absurdo. E por causa desse calor que ele cria por meio do magma da Akuma no Mi dele, o Akainu acaba tendo uma maneira de contornar defesas comuns que os Goroseis podem ter, que torna ele um dos personagens com a Akuma no Mi mais forte para rivalizar. Em sétimo, Uou no Mi, usuário Kaido. Assim como os Goroseis têm essas formas de yokai deles, o Kaido também tem uma Akuma no Mi que dá para ele uma transformação muito forte e que tem uma resistência muito alta, por ser uma Zoan mítica. Então a Uou no Mi, modelo Seiryu, permite que o Kaido se transforme em um dragão gigante, onde as escamas dele têm uma resistência quase impenetrável no corpo. E isso na história permitiu que o Kaido lutasse por dias sem descanso. E claro, mesmo que o Kaido dê muita importância ao domínio de haki, a Akuma no Mi absurda dele é um dos motivos principais por trás de todo o poder que ele tem, já que no modo dragão ele pode lançar rajadas de fogo pela boca que tem capacidade de destruir tudo pela frente, além de poder criar nuvens de chamas que levantam ilhas inteiras. Então, por causa desses feitos, a Akuma no Mi do Kaido provavelmente pode rivalizar com as formas yokai dos Gorosei. Em sexto, Ryuryu no Mi modelo Kirin, usuário Killigan. No arco de Elbaf teve muita revelação em relação à escala de poder em One Piece, e um dos maiores exemplos disso foi a Akuma no Mi tipo Zoa mítica do Killigan, a Ryuryu no Mi modelo Kirin. E assim como o Kaido, essa Akuma no Mi dá para o Killigan poderes de um dragão, só que esses poderes do Killigan é mais variado do que o do Kaido. Um exemplo disso é que a fruta do Kirin pode dar vida aos sonhos ou pesadelos de qualquer pessoa de uma forma material, ou seja, se materializa aquele pesadelo. E aqui não só fica complicado para o oponente do ponto de vista psicológico ter que lidar com esse seu maior medo, mas também essa materialização é muito forte. E durante o arco de Elbaf, o Killigan invocou vários monstros gigantes que eram maiores que os próprios gigantes, e até materializou o deus da chuva Zaza, que pode ser um dos personagens mais fortes até agora apresentado em One Piece junto com o Imu. Em quinto, Opi no Mi, usuário Trafalgar de Law. E aqui a gente tem uma das Akuma no Mi tipo Paramécia mais poderosas de todo o universo, que tem o dono e chama Trafalgar de Law, a Opi no Mi. E essa fruta permite que o Law crie uma sala virtual ao seu redor, e dentro dessa sala ele pode controlar e manipular qualquer coisa até em nível molecular. Por exemplo, o Law foi visto desmontando completamente os oponentes dele e até transplantando o cérebro de uma pessoa para o corpo de outra pessoa, o que só mostra o quão absurda é essa fruta. E ainda por cima, na luta contra Big Mom, o Law despertou a Opi no Mi, que permitiu ele conseguir usar esses poderes dele
em qualquer coisa sem precisar criar uma sala. E por conta disso, ele é capaz de contornar qualquer defesa a uma grande distância, e isso ia ser muito eficaz contra os Goroseis caso eles se enfrentassem. Em quarto, Hito no Mi modelo Nika, usuário Luffy. E entre todas as Akuma no Mi que eu falei, e eu vou ainda falar nessa lista, a Nika é a única Akuma no Mi que foi usada em batalha contra os Gorosei. E mesmo que não tenha causado um dano grave, absurdo assim, ela provou que podia enfrentar eles de igual para igual. E isso tem muito a ver principalmente com a manipulação da realidade que ela permite para o Luffy. Por exemplo, na luta dos Gorosei, o Luffy conseguiu usar os poderes dele para crescer e ficar gigante ao ponto dele lutar contra os anciões dessa forma. Só que não para por aí, porque a maior demonstração de poder nessa batalha foi quando o Luffy consegue achatar completamente, o Kizaru e o Saturno, onde transformou os dois em discos e lançou eles para muito longe. E é aquilo, quando o Luffy dominar os poderes do Gear 5, ele vai poder superar os Gorosei. Em terceiro, Ryuryu no Mi modelo Nidhogg, usuário Loki. Aqui a gente tem um destaque. Pelo tamanho colossal do Loki por si só, já torna ele um dos personagens mais fortes de todo o universo. Só que além disso, ele é um guerreiro prodígio que conseguiu usar o Haki do Conquistador avançado na primeira tentativa de despertar o poder contra o seu pai. Só que não para por aí, porque o Loki também tem uma das Akuma no Mi mais fortes de todas. A fruta aqui no caso que eu tô falando é a Nidhogg. Ela pega a forma já gigante do Loki e torna ele ainda maior, transformando ele completamente em um dragão colossal que faz as ilhas parecerem assim pequenas. Então até agora essa é a fruta do dragão mais poderosa de One Piece, e a luta que ele teve contra o Imu demonstrou isso, demonstrou exatamente o quão forte ela é, já que um dos ataques de sopro do Loki na forma dragão conseguiu ferir gravemente o Imu, e isso considerando que o Loki estava preso há muito tempo sem usar essa fruta e foi solto agora. Em segundo, Gura no Mi, usuário Barba Branca. Mesmo que a Mago no Mi sendo o maior poder de ataque de One Piece, quem fica como sendo a Akuma no Mi mais forte de One Piece é a Gura no Mi, também conhecida como Fruta do Terremoto ou Fruta do Tremor. Essa fruta provavelmente tem o poder de destruir o próprio mundo, e mesmo no uso mais fraco dela, tanto o Barba Branca quanto o Barba Negra foram mostrados virando e remodulando ilhas completamente. E de todas as Akuma no Mi de One Piece, essa aqui provavelmente é a que tem a melhor chance de superar as defesas e resistência das formas Yokai dos anciões, já que é um poder que foca muito, principalmente em força bruta. Outra prova é que o Barba Branca conseguiu até mesmo superar a Akuma no Mi do Akainu com os poderes de tremor da Gura no Mi, o que significa que nem mesmo os Goroseis iam ser capazes de resistir a essa força. Em primeiro, Akuma no Mi, usuário Imu. Ainda não tá tão claro quais são as formas yokais dos anciões. Uma coisa é certa, elas têm algumas coisas parecidas com as Akuma no Mi do tipo Zoa Mítica, só que elas também têm outras habilidades que é um mistério ainda pra gente. O que a gente sabe é o quê? É que essas características dessas frutas foram dadas a eles pelo Imu, já que o Imu foi capaz de remover os poderes do Saturno e eliminando ele no processo. E sendo assim, qualquer habilidade da Akuma no Mi do Imu que tenha capacidade de dar esses poderes a outros personagens é de forma absurdamente mais forte que os poderes dos seus próprios subordinados. E mesmo que essas habilidades da Akuma no Mi do Imu sejam um mistério até agora, tudo que foi mostrado dela já convenceu muita gente que provavelmente é a Akuma no Mi e o poder mais forte de One Piece até agora. Dessas aqui, qual que você acha a melhor e qual outra Akuma no Mi entraria nessa lista? Deixa aí embaixo. Antes de sair, clica em um desses dois vídeos aí que tá passando pela tela para entender mais desse universo de One Piece. Não esquece de deixar o like para fortalecer o canal e receber mais uma lista, um top 10, um rank de One Piece por aqui. Esse é o 7 Mares, se inscreve no canal para não perder nada e até o próximo vídeo. Valeu, gente!